Glória a Deus. Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Gênesis. Gênesis no capítulo de número 6. Meu Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Amém? Foi fácil de achar dessa vez, né? Pode ler? Um versículo só diz assim, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os olhos um pouquinho. Senhor, meu Deus, quero te agradecer por esta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu te agradeço porque eu sei, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para transformar o nosso coração, para nos conduzir a uma vida de transformação, Pai. Senhor Deus, eu sei que o Senhor não faz nada por um acaso. E eu tenho certeza que essa manhã o Senhor preparou para tocar nas nossas vidas. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor faça isso. E que não haja nenhum impedimento para que isso aconteça, Senhor. Se por um acaso existe alguma preocupação, alguma ansiedade, algo que roube a nossa atenção da Tua vontade, Senhor, nós queremos anular isso na nossa vida, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, Tu tens liberdade e acesso ao nosso coração. Faz a Tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, olha só. Ontem nós fomos lá para o Casaque e foi muitos desafios que nós enfrentamos na semana, né? E são desafios assim que a gente sabe que muitas vezes Deus promove, até mesmo para trazer uma certeza no nosso coração do que Ele quer fazer. Então, nós enfrentamos o desafio financeiro, porque é uma viagem que custa caro e a gente realmente não tinha a condição de ir, né? Foi o desafio do tempo, porque a gente foi para lá, chegamos lá de manhã, ficamos o dia inteiro, é cansativo, à noite, o desafio de esperar as pessoas chegarem, né? E eu, na verdade, eu já tinha ido com esse propósito de que, independente de quantas pessoas teriam, a gente iria começar para não parar. Né? Foi o desafio da volta, porque a gente volta tudo cansado, imagina 6 horas de viagem, né, dirigindo. A Raquel pegou um tempo, porque eu não estava suportando mais, depois a gente trocou de novo. A Raquel não dorme no carro, né? Ela fala que vai dormir, mas ela não consegue dormir, né? Então foi, glória a Deus, alguém tem que ficar acordado, é verdade. Então, aí o que acontece é que são muitos desafios, sabe? Muitas provas de confiança em Deus, provas de que se você ouviu a voz de Deus, então Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele falou que ia fazer. É muito complicado, de certa forma, não é mesmo? Porque isso confronta a nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana, ela não é acostumada, ela não é programada para viver por fé. A natureza humana, ela é programada para viver segundo a força do seu braço. Ela produz, ela vive. Não é mesmo? E você pode ver que a gente sabe fazer isso muito bem. Por quê? Porque a nossa natureza humana foi programada para isso. Agora, viver pela fé é pela nossa natureza espiritual. Viver por fé, não tem como um homem, um ser humano normal, viver por fé da forma humana. Ele tem que viver por fé pelo lado do seu espírito. Entende? Então, é muito complicado quando Deus está no negócio e você tem que anular o seu lado natural para poder entender a voz de Deus e segui-la. Então, por exemplo, quando a gente começou com esse plano de Okazaki, na verdade o plano de Okazaki começou lá no final do ano passado para o começo desse ano. E aí a gente foi para lá e eu falei com a Raquel, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente começou a ir. E no primeiro culto foi legal, teve lá umas 20 e poucas pessoas, a gente ficou feliz. Já no segundo culto teve pouquíssimas pessoas. E eu desanimei, assim, eu falei, puxa, eu acho que não é isso que tem que fazer. E aí eu fiz depois teve um outro culto que não devo para ir por causa do salão, que não alugou. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou esperar um pouco e vou deixar na mão de Deus e vou colocar força aqui em Baraque. E foi o que eu fiz. E aí, de repente, Deus começou a trazer de volta. Falou, por que você parou de ir ao Casaque? Vai lá, abre a igreja lá. É o chamado que eu tenho para a sua vida. Vai lá abrir a igreja. E começou a me motivar, só que tinha o desafio. Por quê? Uma coisa foi lá no começo, quando as circunstâncias estavam favoráveis.
Outra coisa é quando Deus te chama para fazer um negócio, quando você não tem condição nenhuma de fazer. Deus me falou comigo para fazer isso no momento que a gente estava sem carro, sem dinheiro e sem perspectiva. Porque mesmo as pessoas que a gente tem contato lá, perdemos o contato com elas. Meu Deus, naquele momento parecia, no começo quando a gente foi, parecia que estava tudo bem. Agora, dessa vez, estava tudo ao contrário. Só que existia uma voz de Deus falando. E para que a gente pudesse obedecer essa voz, eu precisava anular a minha forma de pensar. Eu precisava anular a minha maneira de pensar. Então eu falei, Deus, já que o Senhor quer que a gente vá, eu preciso de recursos. Eu preciso do carro para ir. E aí Deus começou uma saga comigo, né? Porque eu fico pensando assim, Deus ele não precisa preparar nada. Entenda o que eu estou falando, olha, Deus ele já tem tudo preparado. Quem precisa estar preparado sou eu para isso. Então, eu fiquei ali naquela saga de ficar aguardando Deus fazer, e Deus me aguardando tomar atitudes pela fé. E Deus falou, e aí, você vai? Eu falei, não, eu vou, mas eu preciso do recurso. Ele falou, você precisa do recurso, e eu preciso da sua fé. E eu com medo de agir por fé, porque imagine só, eu faço a propaganda, eu jogo no Facebook, e eu não tenho dinheiro para ir. Não é verdade? É uma responsabilidade. Aí Deus falando, mas só que se você não agir por fé, você está esperando o meu recurso primeiro, para depois você agir, e eu estou esperando a sua fé para eu te dar o recurso. Aí eu falei, Deus, eu preciso de um carro. Eu falei para o Senhor, Senhor, até dia 26, se o carro não vier, eu não vou. E o carro não veio. Eu falei, não é para ir então. Aí, né? Eu falei, então não vou. Até nem toquei no assunto. Quando chegou no dia 29, o Senhor falou assim para mim, e aí, quando é que você vai para casa? Eu falei, mas senhor, eu falei para o Senhor que dia 26 precisava do carro, o Senhor não deu o carro, então eu não vou. Aí Deus falou assim, Toshio, parece que você nasceu ontem, cara. Eu estou esperando a tua atitude. Não fica colocando condições. Sou eu que coloco condições, não você. Né? E eu fiquei naquela briga com Deus. E aí chegou uma hora que eu me rendi. Eu falei, então tá bom. Fui lá, preparei as coisas, preparei a postagem. E aí eu mandei a postagem para a Raquel. Falei, o que você achou? Ela falou, posta logo. E eu com medo de postar, porque eu vou me comprometer. E se eu não puder ir, na terça-feira da semana passada, depois de 3 semanas, joguei na internet. E aí eu falei, agora vai. Joguei. Só que aí quando eu faço isso, eu jogo, já compartilho com 500 mil pessoas, já ligo para todo mundo, aluguei o salão, está tudo pronto. Agora, estou lascado. Como é que eu vou? Aí foi passando, terça-feira, quarta-feira, quando chegou na quarta-feira à noite, vim aqui para a oração, lembra? Voltei para casa irado, bravo com Deus. Cheguei em casa, subi no meu escritório e falei assim, o senhor fala para fazer as coisas, mas como é que eu vou fazer se não tem condição? Perdão, Senhor, mas eu estou bravo. Mas como que eu vou fazer obra? O Senhor fala para fazer obra, para abrir igreja, mas como é que a gente vai lá se não tem a condição? Senhor, me perdoa, eu estou bravo. Eu estava assim, porque como que eu iria? E eu estou aguardando. Aí, na quinta-feira, surgiu um cliente para eu atender, só que foi assim, a pessoa que me ligou, eu vou ser um pouco detalhista nessa parte, porque foi um negócio muito doido que aconteceu. Uma pessoa que faz uns 3 meses que está negociando algo comigo, negociou, e vai, e faz, e não faz, e faz, e faz. Ela ligou para mim e falou assim, olha, eu quero ir na sua casa. Eu quero ir aí, porque eu quero conversar com você sobre o trabalho. Eu falei, tudo bem. Só que no telefone, nunca imaginei que poderia ser uma pessoa-chave. Nunca aparentou. Ela foi em casa, veio de longe, 6 horas de viagem, e ficou ali na minha casa conversando comigo durante 5 horas. Conversando sobre trabalho, sobre isso e aquilo, e eu, assim, pensando assim, puxa, eu preciso correr atrás das outras coisas, será que a pessoa vai embora? E aí, daqui a pouco, a pessoa vem e fecha um negócio comigo no valor certinho para eu fazer a viagem. Eu senti como se Deus ficasse dando risada da minha cara. Falou, tá vendo? Tá vendo? Você não toma posição logo, aí fica aí passando na prova, né? E aí a pessoa foi embora, fiquei super feliz, falei, agora eu vou. Porque entrou certinho o dinheiro para a gente poder ir, fazer as coisas lá, e a gente foi na confiança do Senhor. Confesso que eu demorei para tomar uma posição em fé, mas o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Eu tive que anular o meu lado natural para poder viver o sobrenatural de Deus. Eu tive que olhar as coisas na perspectiva de Deus, para eu poder viver algo com Deus. E o grande desafio meu tem sido esse, e eu acredito que o grande desafio de todos que se dizem cristãos, que acreditam em Deus, é viver nesse nível. E eu não estou falando isso porque eu me considero que já vivo, não.
Por isso que eu contei para vocês muitos detalhes, para você ver o que foi desafiador para mim. Mas eu posso falar para você, mesmo que eu tenha tido as minhas dificuldades, que funciona. É assim que dá certo. Se você tomar uma posição de andar por fé, de seguir uma palavra que Deus está te dando, o mesmo resultado que eu tive, você tem. E por quê? Por causa que os mesmos medos que eu tive, você também tem. As mesmas preocupações e até mesmo as mesmas desconfianças que eu tive, você também tem. Nada difere entre nós, a não ser uma coisa, uma atitude. Sim ou não? Porque que você me ouvindo falar que eu tive medo, que eu demorei, isso mostra que não tinha fé no meu coração, tinha medo, tinha desconfiança. Será que vai acontecer mesmo? Será que se eu não jogar lá na internet, eu vou me comprometer e vai dar ruim, eu vou ter que cancelar? Ou eu vou ter que pedir dinheiro emprestado para alguém para poder honrar com aquele compromisso? Então isso permeia o coração de qualquer ser humano, sim ou não? Mas o caminho continua o mesmo para todo mundo. É você anular o seu entendimento natural e seguir algo pela fé. Por que eu li esse versículo aqui? Porque a gente conhece a história de Noé. E Noé, ele tomou uma atitude de um homem que poderia parecer insano ele agir daquela maneira. Ele construiu uma arca. Mas não é só construir uma arca, um barquinho. Você está entendendo? Ele construiu uma arca que iria colocar animais ali dentro, porque viria um dilúvio, e a terra ficaria toda cheia, as pessoas iam morrer, só ia sobrar ele e a família dele. E tudo isso, ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha um livro. Um dia, Deus falou com ele, e eu fico imaginando ele chegando na casa dele e falando assim: então, minha esposa, Deus falou comigo, vamos construir uma arca. Aí a mulher olha para a cara dele e fala assim: como assim? Uma arca de que tamanho? Uma arca de 150 metros de comprimento, que tenha 3 andares, que tenha uma porta desse tamanho, a gente vai colocar uns bichos ali dentro. E a mulher olhando para a cara dele, falou assim: esse cara enlouqueceu. Porque eu não sei, gente, você acha que aquela mulher ficou olhando assim: estou contigo. Nunca! Nunca! Cecília, Silvão chega aqui, vou construir uma arca. Fala: Silvão, vamos internar. No mínimo, né? Entendeu? Então, é uma loucura. É loucura. Só que aconteceu. E aí eu peguei aqui, o que me saltou nos meus olhos Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, e por isso Deus o escolheu para essa loucura. Eu fico pensando, Deus, ele é muito zoeira, porque ele olhou para o Noé: gostei de você, vai construir uma arca, todo mundo vai te achar louco, Pinel, você vai ter que envolver um monte de gente, vai gastar um monte de anos da sua vida para construir, e Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É engraçado de pensar, não é? Mas sabe o que eu vejo? Deus, a escolha de Deus, a maneira que Deus escolhe as pessoas é diferente. Deus poderia escolher um monte de gente melhor do que nós, mas Deus, ele pega, igual eu sempre brinco, né? Deus vai lá no supermercado e pega a lata amassada. Né? Lembra que eu já falei sobre isso? Né? Porque a nossa escolha no mercado, todo mundo, pelo menos no Brasil, como tem bastante, isso acontece muito, você vai no Brasil e você vai escolhendo a lata. Aí você roda a lata para ver se ela está amassada. E a amassada você não leva. Não é verdade? Por quê? Porque tem um furiô ali, né? Tem um defeito. Aqui no Japão você não encontra lata amassada no mercado frequentemente. Mas quando você encontra, você não leva amassada. Aí Deus, quando foi escolher, ele escolheu as latas amassadas, que somos nós. A maneira de Deus escolher é diferente. A forma que Deus escolhe é diferente. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Eu não sei. Da mesma maneira que eu não sei por que Deus nos escolheu. Da mesma maneira que eu não sei por que Deus te escolheu ou me escolheu para determinadas coisas. A questão é que Deus nos escolheu. E a questão é que muitas vezes nós estamos diante de desafios inalcançáveis. Porque Deus olhou para nós e gostou da gente. Então é assim que Deus escolhe. Ele escolhe pessoas incapacitadas para realizar coisas impossíveis sem recursos. E nós precisamos entender a maneira que Deus
faz para a gente poder se encaixar no plano dele e deixar ele fazer, confiar nele. Porque o que Noé fez aqui foi simplesmente confiar na mão do Senhor. Envolveu a família no trabalho de uma arca, de uma construção de uma arca, esperando uma palavra de Deus se cumprir, até que no momento ela se cumpriu. E é muito interessante, porque a arca, ou quer dizer, a palavra de Deus, ela não se cumpriu enquanto a arca não ficou pronta, porque senão todo mundo morreria. E a palavra de Deus, muitas vezes, sobre a nossa vida, ela só não se cumpre porque nós precisamos estar preparados para ela. E não porque Deus não quer fazer alguma coisa na nossa vida. E isso é algo que a gente precisa colocar diante dos nossos olhos. Não é que Deus está demorando, é que muitas vezes nós não estamos preparados para aquilo que Ele já falou que faria. E nós precisamos confiar até mesmo no tempo de Deus. Confie no tempo de Deus. Confie no projeto e no processo que Deus colocou você. Confie que se de repente Deus está colocando você em alguns ambientes, é para poder moldar, trabalhar, ajustar o coração, para que quando Ele vier com aquilo que Ele falou que faria, você esteja pronto, eu esteja pronto. Os ambientes que Deus coloca a gente é para nos preparar. Deus escolheu Noé. Alguns estudos dizem que Noé vivia num lugar que não chovia frequentemente. Deus falou que ia enviar um dilúvio. Então, o ambiente trabalhou no coração de Noé, porque ele olhava para o ambiente, era um ambiente árido, e ele esperava chuva. Você está entendendo? Às vezes você está no ambiente árido da sua vida. Às vezes você está num ambiente onde que você olha em volta e você fala assim, não tem saída. Mas Deus falou que iria trazer a bênção. Então o ambiente trabalha e prepara o seu coração para aquilo. Por quê? Porque se você estivesse num ambiente onde tudo era propício, não existiria a fé. Não é verdade? Porque a fé é a certeza daquilo que não existe. Então, se você está num lugar onde tudo dá certo, para que você precisa de fé? Então, Deus te coloca em ambientes para trabalhar no seu coração, para moldar você para aquilo que Ele está preparando. Porque aí você vai ser, entre aspas, obrigado a viver por fé. Você vai ser obrigado a estar naquele lugar aguardando o que Deus falou que faria. Agora, num ambiente que é propício, num ambiente fácil, não tem como Deus te preparar. E muitas vezes nós fugimos desses ambientes. Nós fugimos do ambiente do confronto, por exemplo. Eu me lembro que, com 18 anos, eu vim para o Japão com uma coisa na minha cabeça. Eu não queria mais morar com meu pai. Porque eu e meu pai, a gente não se dava bem, eu não conseguia lidar com ele, era briga, e a discussão, e ficava sem falar com ele, ele comigo. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, tirei meus documentos e vim para o Japão. E aqui no Japão, declarei minha independência. Falei, agora é eu, comigo, e já fiz tudo o que eu queria, o dinheiro era meu, fazia do meu jeito e tal, até que o dia que Jesus me alcançou. No dia que Jesus me alcançou, Jesus falou, eu quero restaurar o teu relacionamento com teu pai. E eu também queria. Só que para isso acontecer, precisava de uma coisa: voltar a morar com ele. Imagina o desafio. E voltei a morar com meu pai. Primeiro a gente morou na casa da minha irmã já era casada nessa época, morou todo mundo junto. Aí meu pai conseguiu um apartamentinho e a gente foi morar com ele, todo mundo junto. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Eu com 23 anos. O que aconteceu? Eu tive que deixar de lado o meu coração e a minha cabeça de 23 anos, e me comportar como um filho obediente, como se eu tivesse 15, 16. O ambiente ralou no meu caráter, gente. Eu me calava diante das circunstâncias. Um dia, meu pai se levantou bravo com a gente, começou a brigar, e eu levantei e comecei a brigar com ele, e ele discutindo comigo, discutindo com ele, crente já. Minha mãe olhou para minha cara e falou, cala essa boca, que ele é teu pai. E quando ela falou aquilo, eu olhei para ela, que galei os olhos, e realmente eu tinha razão. Eu fechei minha cara e fui para o quarto chorar, bravo com aquilo. Depois eu voltei e falei, pai, me perdoa, eu não devia ter falado assim com você. O ambiente estava trabalhando em mim. Se eu não estivesse naquele ambiente, talvez eu não conseguiria ser aperfeiçoado por Deus nas áreas que Ele queria me aperfeiçoar. Só que o que acontece? Nós não queremos ficar nesses ambientes, não é verdade? A gente quer fugir deles. Quem que quer ficar ali submetido a um ambiente que você não está à vontade?
Quando você entra naquele trabalho, lembra daquele trabalho que você entrou, que você está? Aí o que você faz? Você encontra lá aquele chefe ruim, ou aquele cara que trabalha com você, que é um cara chato, que pega no seu pé. Aí você trabalha um mês, porque você precisa trabalhar, no segundo mês você já está desanimado, e no terceiro mês o que você quer fazer? Quero mudar de trabalho, porque eu não aguento mais esse ambiente. Só que o que a gente não percebe é que esse tipo de ambiente está desenvolvendo em nós perseverança, caráter aperfeiçoado, paciência. Mas é legal estar ali? Não é. Claro que não. Vou dar um outro exemplo para você. Eu me lembro de que eu tinha um amigo que ele lutava boxe. E aí, só que ele era grandão, né? Lá na minha cidade, lá em Suzano, tinha um lugar que eles treinavam, era um só. E estava faltando aqueles caras que faz o treinamento junto, o sparring que chama, né? Alguém para lutar só para apanhar mesmo, porque ninguém queria lutar com aquele cara, porque ele era fortão e ele batia forte. E aí, o que aconteceu? Um dia entrou um outro cara que começou a treinar com eles, e um cara bem mais fortão. E ele batia, e o pessoal não queria mais fazer treinamento assim de sparring por causa disso, porque apanhava. E aí ele falou, ele comentava com o pessoal, falou, gente, se nós não treinarmos, se a gente não pegar lutas reais, a gente nunca vai crescer. Nunca vai crescer. Então o pessoal fugia do sparring porque não queria apanhar. Aí ficava lá no saco, batendo no saco. Pá, 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 treinando, batendo no saco. O saco não revida, né? Fica muito mais fácil. Não é verdade? Só que, por não revidar, a pessoa também não consegue chegar a outros níveis. Não é mesmo? Precisaria de um sparring. Uma pessoa que revida, que rebate, que defende, que bate de volta, que dá um contra-ataque, para poder desenvolver, para poder capacitar aquela pessoa a ser melhor. Os ambientes trabalham na nossa vida. Não fuja dos ambientes. Encare as circunstâncias e permita que Deus molde o seu coração. Tem ambientes que Deus te colocou que é para te tornar uma pessoa mais humilde. Porque muitas vezes somos tão orgulhosos, não queremos pedir perdão para ninguém, a gente não quer nos submeter a determinadas coisas, e Deus nos coloca em ambientes para a gente ser humilde, Deus nos coloca em ambientes para a gente poder ser mais paciente, Deus nos coloca em ambientes para a gente poder agir por fé, Deus nos coloca em ambientes para poder aperfeiçoar o nosso coração. E Noé estava num ambiente onde ele só via deserto e árvore. É por isso que ele conseguiu construir a arca, não é mesmo? E ele ficava... E olha só, não foi uma construção de 1 ano e 2 anos. Foi uma construção de 100 anos. 100 anos construindo algo. Até que choveu. Não é mesmo? As pessoas em volta de Noé, talvez, eu possa aqui conjecturar, imaginar com vocês, pessoas que olhavam para o que ele estava fazendo e falavam, está ali o louco da arca. Criticando, falando mal, debatendo. Mas no dia que choveu, todos eles se calaram, literalmente. Não é mesmo? E muitas vezes aquele ambiente poderia ter desanimado Noé de construir algo que Deus falou. E eu vou te falar uma coisa, meus queridos. Muitas vezes, quando estamos construindo algo que Deus falou, vai aparecer gente para tentar te desanimar. Principalmente da tua família, desculpa falar assim. Mas principalmente da tua família, pessoas próximas, pessoas que você nunca imaginou que falariam o que falaram, pessoas próximas. Por que eu digo isso? Olha só, na Bíblia inteira você vai ver histórias assim. Quem que foi que jogou José no poço? Os irmãos. Quem que foi lá na porta de Jesus e começou a criticar Jesus porque ele estava lá fazendo um monte de coisa? Os irmãos. E tantas outras histórias que o problema foi os irmãos, pessoas próximas. Né? Eu não vou ficar listando todas aqui. Pessoas próximas. Olha, é interessante, né? Todas as vezes que você começa a construir algo, se levantam pessoas para desanimar. Eu gosto da história, por exemplo, de Neemias. Neemias é aquele cara que levantou os muros de Jerusalém em 52 dias. Né? E aí, enquanto ele começou a construir os muros, veio lá os amigos e começaram a falar, esse muro aí, sai daí, o rei quer te conversar com você. E ele fala, não, estou construindo uma grande obra, eu não posso parar. Sempre vai se levantar gente para tentar fazer você parar o que você está construindo. E você sabe qual que é o problema nisso tudo?
é que muitas vezes a gente para. Aí você está ali na boa, aí de repente vem aquela palavra torta para o seu lado. Aí você fala, tá vendo? Quero fazer uma coisa boa, aí sempre vem uma palavra de desânimo. Aí você para. E nunca constrói. Esse tipo de ambiente também vai treinar você a ser perseverante, a ser resistente. Meus queridos, se você tem uma palavra de Deus, se Deus já deu uma palavra para você, resista. Fica firme nela. Vai aparecer gente sim. Olha, a Bíblia sempre nos alerta a tudo que vai acontecer. E Jesus falava, você vai ter aflições nesse mundo. Você vai ter aflições. Sempre quando você tiver algo para fazer, vai aparecer uma aflição, vai aparecer um problema, vai aparecer algo para tentar fazer você desistir. E são coisas externas e internas. Mas vão aparecer. E o que você vai fazer? Desistir? Se a Bíblia mesmo já está nos alertando, se já tem o alerta, então só fique esperto, porque vai aparecer. Eu sempre dou esse exemplo aqui, eu não sei se todos vocês já ouviram, mas com os meus filhos, eu trato assim, ó. Por exemplo, Israel foi tomar uma vacina, né? E aí a Raquel foi lá falar com ele, não, é rapidinho, Israel, não sei o quê. Eu falei, peraí, Raquel, deixa eu falar com ele. Aí eu chamei assim, peguei ele aqui e falei, Israel, se prepara que vai doer. Ele, não, eu falei, vai doer, Israel, vai doer muito, mas você vai ter que suportar. Ele, não, então eu não quero ir. Não, você tem que ir, não tem como, mas vai doer. E ele começou a chorar, a gritar, e aí ele foi, e nem doeu. Aí quando ele sentiu aquela pequena, mas nem doeu. Eu falei, pois é. Mas sabe por que eu falo isso com ele? Porque eu tenho que prepará-lo, porque pode ser que doa mesmo, e nem sempre vai ser sem dor, não é mesmo? E nós temos que preparar os nossos filhos para a crueldade desse mundo, muitas vezes. Quantas vezes que as crianças chegam em casa porque eles sofrerem de mim? Sofreu de mim, foi lá, o menino fez isso, a menina fez aquilo, e eu falo, e o que você fez? Aí a vontade, muitas vezes, de nós pais é ir lá na escola, né? De ir lá, pegar no braço do menino, dar um berro, olhar feio, não é verdade? Eu costumo falar assim, Israel, você tem que lidar com isso. Eu vou lá, eu ajudo, mas eu falo, você tem que lidar com isso. Porque o mundo é cruel, entende? Então você vai ter situações, coisas vão se levantar contra você, contra os sonhos que Deus deu para você, sim, vão. Você vai querer lá fazer alguma coisa, vai aparecer aquele abençoado para tentar desanimar, vai vir aquela coisa para tentar fazer você parar, vai vir, estou avisando você. Estou avisando, você está ali na caminhada com Deus, olha, coisa que mais acontece, a pessoa vem para Jesus, ou volta para Jesus, e está começando a andar com Deus, e tal, e está beleza, está buscando, daqui a pouco vem aquele balde de água fria para tentar fazer ela parar. E o pior, aí a pessoa para. Vou te avisar uma coisa, ó, aqui dentro dessa igreja, nem todos que frequentam estão aqui hoje, mas aqui dentro dessa igreja, tem pessoas diferentes umas das outras, a começar de mim. Tem pessoas que você vai se identificar e tem pessoas que você não vai se identificar. Tem pessoas aqui que talvez vai ser usada, sem saber, por Satanás, para jogar um balde d'água fria em você. Às vezes uma palavra, às vezes uma atitude que ela nem percebe. Mas vai acontecer. Aí a pergunta que eu faço para você é, já que eu estou te avisando, o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai levar no coração e vai falar, nunca mais volto naquele lugar? Ou já vai estar preparado para que, se acontecer, isso não te desanime? E a gente já sabe disso. Então a gente tem que estar preparado sim, porque pode acontecer tanta coisa. Eu fico pensando em Noé construindo a arca e a galera zoando com ele por causa disso. Mas ele não parou. Por quê? Porque ele confiou e aguardou a palavra de Deus. E a palavra de Deus é, construa uma arca porque eu vou trazer o dilúvio sobre a terra. E ele confiou no Senhor. Eu fico pensando, será que ele teve dificuldade em relação aos recursos para fazer essa arca? Como será que ele olhou o tamanho da arca e ficou pensando na quantidade de árvores? Eu não sei, talvez ele morava num lugar cheio de árvores, que ele não tinha falta de recursos materiais, mas talvez faltou o recurso pessoal. Pessoas para poder ajudá-lo, pessoas para estarem ali. Talvez por isso ele demorou mais, mas ele envolveu a família dele. Uma das coisas que eu sempre falo nessa passagem que me traz muita admiração é porque ele conseguiu envolver a família dele naquele projeto. Você está entendendo? Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, e pega isso no teu espírito.
Uma das coisas que nós precisamos, como família, é que a nossa família seja envolvida nos projetos de Deus para nós. Toda a nossa família. E isso tem mais a ver com você, que é o cabeça da casa, do que com as outras pessoas. Por quê? Porque se você não tem um projeto, aonde que a sua família vai estar envolvida? E o que é ter um projeto? Ter um projeto não é você só vir na igreja, meu querido. Ter um projeto é você ter um chamado. É você ter um propósito de vida. É você saber o que você está fazendo nessa terra. É você entender que Deus te chamou para alguma coisa e você está trabalhando em prol daquilo e você envolve toda a sua família nisso. Agora, se você não tem um projeto, então não adianta, você vai envolver sua família no quê? Não é verdade? Você entende isso? É muito sério. É muito interessante porque, assim, ó, na verdade, se olhar por esse ponto de vista, Noé precisava que Deus desse algo para ele fazer. Porque se Deus não desse nada para Noé fazer, Noé viveria a vida normal, o dilúvio viria e ele seria levado junto. Porque ele não teria o projeto. Ele não tem aonde chegar, o que fazer. Quando nós não temos aonde chegar, quando nós não temos um chamado, qualquer vento nos leva. E por quê? Porque o que você está buscando? Eu tenho um projeto com o Embaraque, sabia? Deus me deu um projeto com o Embaraque. Eu só saio daqui se Deus quiser que eu saia. E eu nem imagino, nem ouvi e não sinto nenhum ar de Deus falando assim, daqui a pouco você vai. Entendeu? Porque Deus nunca faz isso, nunca vai falar, ó, se prepara que daqui a pouco você vai. Quando é para ir, ele fala, agora você vai. Aí às vezes está tudo bom, está tudo certinho, eu falo, mas agora? Sabe? Mas tem um projeto, e porque tem um projeto, tem um chamado, aí tem um envolvimento familiar. Você precisa descobrir o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque senão vai vir uma proposta lá de Saitama, para você um melhor serviço, com benefícios, com bônus, você vai ser Chaim, e nananã, e você vai. Só que depois vai aparecer um outro lá em Xiga, e depois vai aparecer outro lá não sei na onde, e daqui a pouco vai aparecer outro lá no Brasil, e depois vai aparecer um outro aqui no Japão. E daqui a pouco você vê, passou o tempo, você ficou igual uma bolinha de pingue-pongue para lá e para cá, e não viveu nada. Quando você tem um chamado de Deus, as circunstâncias não guiam mais a sua vida. Quem guia a sua vida é Deus no seu chamado. E não existe coisa mais maravilhosa do que você cumprir o chamado de Deus. Você está inserido no plano de Deus. Há uma falta muito grande de pessoas que estão trabalhando no seu chamado. Porque simplesmente não sabem porque foram chamadas. E é isso que me deixa intrigado. Por que as pessoas não sabem? Por que você... Quer ver uma coisa? Talvez alguns de vocês tenham profissão, né? Você se formou em alguma coisa. E quando que você descobriu o que você queria ser, o que você foi formado? Vou falar de mim. Eu, quando pequeno, eu queria ser engenheiro igual meu pai. E depois eu cresci um pouco mais, eu quis me tornar médico, porque minha mãe trabalha na parte da medicina. E aí eu comecei a me envolver com isso, comecei a estudar, fiz os meus simulados, cheguei a fazer a prova, né, da faculdade, passei, mas não fiz a faculdade. Mas aonde gerou isso no meu coração? Foi de pequeno, olhando, tentando, indo atrás, conhecendo, me identifiquei com aquilo, e se não fosse a viagem para o Japão, talvez eu estaria nessa área, entende? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você não se envolve com Deus, se você não busca no coração de Deus o porquê que você está nessa terra, assim como eu fiz me envolvendo com a minha mãe e com o meu pai, você nunca vai descobrir mesmo. Deus não vai te mandar uma carta avisando, olha, eu te chamei para isso ou para aquilo. Não vai. E muitas pessoas são daquelas que ainda falam assim, não, eu fui lá, eu orei, e eu perguntei para Deus, mas Deus não fala comigo sobre isso. A pergunta não é se você orou, a pergunta é, você orou até ter a resposta? Não, então você não orou direito. Porque Deus responde quando a gente ora. Deus responde quando a gente fala com Ele. Mas eu não estou ouvindo Deus, é porque você não está orando até que você receba a tua resposta. E aí por isso que muitas vezes nós vivemos igual uma bolinha de pingue-pongue para lá e para cá. Por isso que as circunstâncias, elas regem a nossa vida, e não o chamado de Deus. Quando você tem um chamado de Deus e você sabe o seu chamado, você não precisa depender de recursos, porque se Deus te deu um chamado, Ele também te dá o recurso. A Bíblia fala assim, que nenhum soldado ele serve na guerra às suas próprias custas, amém? Nenhum.
Quem é que vai custear o soldado na guerra? O país que o enviou. E a Bíblia diz isso porque, entendendo que uma vez que você tem uma missão, quem vai custear você é o Senhor. Eu não estou falando do financeiro somente. Eu estou falando de tudo. Então nós precisamos entender isso, porque aí a gente para de ser levado pelo vento para lá e para cá. A gente entende, eu estou nessa terra, eu tenho esse chamado e eu vou andar segundo isso que Deus me chamou para fazer. Porque senão, meu amigo, Noé, nos primeiros 3 anos, pararia tudo e começaria uma outra coisa. Falou, esse negócio de criar arca para mim não é meu campo não, vou fazer uma outra coisa. E nunca terminaria nada. Nunca. Você já parou para pensar nisso? É uma coisa muito absurda. Ele dedicou 100 anos da vida dele em uma coisa só. Não é verdade? Ele perseverou naquilo que Deus falou, uma coisa só na vida toda. E foi a única coisa que precisava fazer e o resultado veio. Por quê? Porque ele tinha convicção de que Deus chamou ele para aquela coisa. E por que a gente faz 300 coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma delas? Porque a gente não sabe o porquê que Deus nos chamou. Por que você está nessa terra? Por que você nasceu? Eu nasci porque meu pai... Não, para detalhes. Qual foi o propósito que Deus colocou você nessa terra? Foi para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Pagar conta. Mas é o que a maioria faz. Sim ou não? É o que a maioria faz. A maioria nasce, cresce, paga a conta e morre. E não faz mais nada além disso. De vez em quando vai para o rio pescar, passear, tomar banho, mas nada mais do que além disso. Essa nação aqui, por exemplo, por que Deus te colocou aqui e me colocou aqui? Foi porque para a gente ganhar um dinheiro, escutar uma palavra no domingo, e está tudo bem. Não foi. Eu me converti aqui no Japão. E no meu primeiro dia de convertido, de realmente convertido, eu já ouvi a frase assim, Deus te colocou no Japão para você ser um instrumento de avivamento no Japão. Foi a primeira frase que eu ouvi depois que eu nasci para Cristo. E até hoje é assim. Deus te alcançou aqui no Japão, sabe por quê? Para você ser um instrumento de avivamento no Japão. Talvez você tenha vindo para cá crente, focado no quê? Em ganhar um dinheiro, em pagar uma dívida. Isso daí foi a isca de Deus para você. Mas Ele te trouxe aqui para você ser instrumento dEle. Para você ser usado por Ele. Não é possível que Ele tenha te trazido para cá só para você ganhar dinheiro. Não é possível, porque senão Ele poderia ter te mandado para os Estados Unidos, ou até mesmo deixado você no Brasil e você ia ganhar dinheiro lá. Mas por que Ele te trouxe para cá? Porque aqui é uma nação que carece do Evangelho e precisa de pessoas que falem do Evangelgelho para eles. Toshio, mas a gente tem uma igreja que só tem brasileiro. Eu falei, pois é, talvez esse daqui seja o nosso preparatório, o ambiente que vai nos tratar, para que a gente possa levar o Evangelho para as pessoas. Então a gente não pode negligenciar o chamado de Deus para a nossa vida. Tem ambientes que Deus nos coloca, que Ele quer tratar no nosso coração. Quer ver uma coisa? Eu ouvi uma história que me tirou do chão, assim, que me deixou no chão, na verdade. Eu estava pensando em algumas coisas, esses dias atrás, vou falar até aqui, porque tem que falar, mas a Isabela estava falando comigo a respeito das pressões, porque a gente acabou se pegando num ritmo muito frenético. Ela falou assim, olha, terça-feira tem célula da família, quarta-feira tem culto de oração, quinta-feira tem a célula jovem, sexta-feira tem a célula em casa, sábado tem o casaque, domingo tem o culto. Meu Deus, que pressão! Né? E aí um outro dia eu falei também na célula jovem sobre isso, falou, se você não quer pressão, você tem que morar na Lua. E até na Lua tem pressão atmosférica, né? Que pode te matar, mas né? Aquela pressão não existe, né? A pressão humana em si. Entende? Porque aqui nesse mundo você vai ter pressões. Não tem como você não ter pressão. E aí eu fiquei pensando nisso e tal, e eu falei, puxa, realmente o ritmo está bem frenético. Realmente a Isabela tem uma certa razão, é uma pressão. E aí foi onde que eu vi uma história que apareceu esses dias lá no Facebook. Né? Eu não sei até onde ela é real, mas ela é muito, muito válida para a gente refletir. Que é aquele jogador de basquete que é bem conhecido lá, um fortão, que eu esqueci o nome. Falei até hoje de manhã sobre isso, mas eu esqueci o nome dele. Bom, o fato é o seguinte, a história dele é a seguinte. Ele estava jogando, ele foi jogar contra um time muito forte lá dos Estados Unidos e tal, e ele jogou muito mal.
E aí o pai dele, o padrasto dele, ligou para ele e falou, puxa, você jogou muito mal, o que será que aconteceu com você? Ele falou, eu acho que eu senti a pressão do jogo. Aí ele, tá, então vem aqui para a gente comer, para a gente almoçar. E ele foi lá na casa do padrasto dele, e ele foi almoçar, e depois eles saíram de carro. E o padrasto dele parou na frente daqueles lugares nos Estados Unidos que fica aquelas pessoas que estão em situação de rua. E ele falou assim, tá vendo aquela família ali, ó? Ele acabou de perder a casa dele, está morando na rua por causa disso. Ele está procurando emprego e não acha emprego. E ele não sabe o que ele vai comer. Ele não sabe como que vai ser a noite dele e o dia de amanhã dele. Aí ele olhou para Shaquille O'Neal. Aí ele olhou para o Shaquille e falou assim, ó, aquilo sim é pressão. Você tem 3 carros, você tem um salário de milhões, você está jogando na frente da televisão, com um monte de gente te vendo, pedindo autógrafo. Você não sabe o que é pressão. Aquilo é pressão, o cara não sabe se ele vai comer naquele dia. Aí fala, agora você sai desse carro. Aí ele assustou, o quê? Sai desse carro. Aí ele saiu, mas por quê? Vai lá ajudar ele. Aí ele foi lá, mexeu lá os pauzinhos, conseguiu um trabalho para o cara, conseguiu um apartamento para ele e ajudou o cara. E aí, quando eu li aquela história, eu me envergonhei de mim. Porque a gente estava falando dessa questão do ritmo frenético. Aí Deus falou assim para mim, Toshio, você não sabe o que é pregar o evangelho verdadeiramente. Vai lá pregar na China. Vai lá fazer culto na China para você ver. Vai lá fazer culto lá na Eritreia, lá naqueles países perseguidos. No Afeganistão. Vai lá. Vai lá no Afeganistão e entrega panfleto de Jesus para você ver o que acontece com você. Eu falei, Toshio, você não sabe o que é pressão. As pessoas não sabem o que é pressão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, na boa, sem querer cobrar nada de ninguém, a minha intenção não é cobrar. Mas, às vezes, a gente fica ali, sabe, nessa questão de, meu Deus, é muita coisa para fazer, muito isso, muito aquilo. Nós somos privilegiadíssimos de viver no Japão. Privilegiadíssimos. Ah, mas tem um monte de coisa para fazer, isso, aquilo, é difícil, é complicado, não sei o quê. Cara, talvez, se você estivesse no Brasil, você não teria nenhuma condição de ter um carro, uma casa, um trabalho legal, um dinheiro legal para você poder fazer suas coisas. E aí a gente reclama por causa de um ritmo que a gente vive. Imagine só, você ser cristão nesses lugares. Isso sim é pressão. Ou então, lá no Brasil, você vê muitas igrejinhas tão pequenininhas. Gente, eu cheguei aqui hoje, né? E eu falei, puxa, esqueci os ventiladores. Eu falei, não, mas hoje está fresquinho, né? Glória a Deus, porque quando está quente aqui, nem com o ventilador vence, não é verdade? E eu fiquei pensando, e naquelas igrejas do Brasil ou dos outros lugares que não tem ar-condicionado? E na África, que não tem nem teto, é no ar livre. E se chove, chove mesmo, molha todo mundo. Aí eu fiquei pensando, eu acho que a gente acaba, na verdade, perdendo as oportunidades de crescer, de ser aperfeiçoado por causa disso. Então, isso que a gente vive não é pressão. Mas Deus nos coloca em ambientes para trabalhar no nosso caráter, para mexer no nosso coração, para ajustar coisas dentro da gente. Ele vai colocar pessoas no nosso caminho que vão, sabe, olha, um dia eu trabalhei com um rapaz, que o rapaz pensa na palavra madimê, sabe que é a palavra madimê? Pessoa certinha. Então, ele era o madimê do madimê. Está entendendo? Aquele cara assim, ó, que era impecável. O botão, o uniforme dele, o uniforme dele era lindo. Passadinho, e a gente trabalhava em sujeira. Ele não se sujava, ele usava aquele avental por cima, todo abotoado, tudo no lugar. Eu ficava olhando assim, eu falei, meu Deus, como que ele consegue ser tão certinho? A calça dele, a aba da calça dele, tudo ajeitadinha. Ele não se sujava, eu saía todo pingando de óleo, ele não se sujava. Tudo certinho, bonitinho. Eu não conseguia ficar do lado dele. Olha, o que era assim, ó, tocava o sinal, ele parava, tirava as luvas, ia para o QK. 5 minutos antes ele estava ali de volta, colocando a luva, e assim, ó, assim, na linha, assim, ó. E voltava. Eu ficava assim, esse cara é um bitolado. E todo mundo falava dele, lógico. E eu olhava assim, eu tentava não falar dele. Mas eu falava, meu Deus, esse cara é muito certinho. E eu ficava indignado, porque ele saía 5 minutos antes, todo mundo tinha que 5 minutos antes também. Porque senão a gente tomava bronca, né? Porque, você sabe, né? Quando tem aquele cara certinho, se a gente não faz igual ele, o chefe pega no pé.
E a linha dele, a produção de tudo certinha, e todo mundo tinha que ser certinho por causa dele. Então ninguém queria trabalhar do lado dele, por causa disso, porque ele denunciava o problema que os outros tinham. Você está entendendo onde eu te quero chegar? E aí eu estou ali e eu evitava trabalhar com ele, mas eu sempre caía do lado dele, cara. Sempre, sempre, sempre. Eu ficava indignado. Até o momento que Deus falou assim para mim, ué, por que você não quer trabalhar do lado dele? E eu falava, Senhor, me livra hoje de estar ali naquela linha. E Deus, mas por que você não quer trabalhar do lado dele? Só porque ele é certinho? Aí eu perguntei, e Deus falou assim para mim, você sabe por que eu coloquei ele do seu lado? Para poder ajustar o teu coração, que está todo cheio de falha. Ele chega no horário e você não chega. Ele faz as coisas certas e você não faz. Ele arruma as coisas e você não arruma. Ele está certo e você está errado. E você precisa se ajustar. Você precisa ser uma pessoa pontual. Você precisa ser uma pessoa que tem que suportar as coisas sim, como ele suporta. Por isso que eu coloquei ele do seu lado. Ele é uma referência para você. E ele não é o teu inimigo. O ambiente que Deus me colocou para trabalhar no meu caráter. Ou eu me submeti àquilo, ou eu perdi a oportunidade. Você sabe por que muitas vezes Deus coloca a gente nos lugares? Para trabalhar no nosso caráter. Você sabe por que às vezes Deus coloca pessoas para andar com você, que pegam no seu pé? É porque Deus te odeia. É que Ele quer te matar. Claro que não. Ele coloca pessoas junto com você para te aperfeiçoar. Para nos aperfeiçoar. Pessoas que caminham com a gente são para nos aperfeiçoar. Eu tenho um amigo que eu posso considerar um amigo, que ele não liga para mim. Ele nunca me liga. Eu que sempre ligo. Eu ligo, mando mensagem e tal. Ele nunca liga. Olha, um dia eu fiz um teste, eu fiquei 4 meses sem ligar para ele, ele não ligou para mim. Aí eu liguei para ele e falei, que tipo de amizade é essa? Que eu não consegui entender. Ele, por quê? Você não me liga. Eu falei, eu não sabia que precisava te ligar. Ele fala na maior inocência. Eu falei, mas eu sou assim, Toshio. Para mim, a gente normal. Aí ele falou uma coisa uma vez que eu fiquei assim, intrigado. Ele falou assim, Toshio, talvez o problema não seja eu que não ligo. Eu sei que eu não ligo, mas talvez o problema seja você, que tem tanta necessidade que alguém ligue para você ser teu amigo. E quando ele falou aquilo, eu travei. Aí eu fiquei, pode ser. E eu parei para pensar e fiquei analisando aquilo no meu coração. E muitas vezes é isso mesmo. Deus coloca pessoas na nossa vida para aperfeiçoar o nosso coração. Só que a gente interpreta de forma errada e acabamos perdendo oportunidades. Então não perca oportunidades. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E Deus confiou na mão de Noé algo para ele realizar. E ele confiou no Senhor, obedeceu ao Senhor e fez. Faça você também. Deus está colocando coisas na sua mão. Deus está colocando coisas no seu coração para você realizar. Nunca ignore uma responsabilidade que Deus te dá. Por menor que ela seja, ou por mais difícil que ela seja. Primeiro porque, se Deus te deu, é porque Ele te ama. Porque Deus nunca confiaria em quem não é confiável. Não é verdade? Deus nunca confiaria algo na nossa mão que a gente não pudesse fazer, ou que Ele não quisesse que nós fizéssemos. Então Deus ele coloca coisas na sua mão porque Ele confia em você. E o nosso erro muitas vezes é abrir mão dessas coisas. A gente perde a oportunidade de crescer, de se desenvolver. Então não abra mão do que Deus te deu. Seja o que for que Ele te dê, faça com todas as suas forças. Suporte a aprovação que muitas vezes vai vir. Mas por quê? Porque você vai crescer nisso. Você vai ser aperfeiçoado. Deus está colocando coisas nas nossas vidas, responsabilidades, comprometimentos. E isso é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque talvez você viveu um momento que você não tinha nada na sua mão. Estava parado. Só o fato de você se sentir meio que cobrado assim, não no sentido pesado, de vir na igreja, isso já é maravilhoso. Porque se alguém fala para você, puxa, vai lá no culto, é porque alguém tem falta de você no culto. O problema é quando ninguém sente a tua falta de nada. É igual Deus. Às vezes, Deus ele me cobra algumas coisas. Fala, puxa, Toshio, eu sinto falta quando você fazia aquelas loucuras, você ia no monte e tal. Aí eu fico, meu Deus, eu tenho que ir no monte. É uma cobrança, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, puxa, Deus sente falta. Deus, ele atrai a gente. Então a gente não pode perder as oportunidades. Deus tem um chamado para a sua vida? Tem. Tem um chamado para a minha? Tem.
Ele tem. Assim como teve com Noé. E porque Deus olhou para Noé, achou graça aos olhos dele, ele o escolheu, Noé o obedeceu, e houve essa história toda que a gente pode contar hoje. Da mesma maneira, Deus quer escrever uma história através da sua vida. Da mesma forma, Deus quer fazer alguma coisa através de você também. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui essa manhã para poder nos despertar para essas realidades, para tirar o medo do nosso coração até, da gente se envolver de novo, da gente dar um passo de fé de novo. Ele sente falta da obra que... Olha, é interessante isso. Deus, ele nos dá aptidões. Né? Eu tenho certeza que ele já te deu alguma aptidão, algo que você pode fazer, alguma coisa que você consegue fazer. Ele que nos dá essas aptidões, esse talento, esses dons. Ele que nos dá. E por que ele nos dá? Ele nos dá por causa que é algo que vai agradar o coração dele. Entende? É igual Davi quando tocava a harpa. Quando tocava a harpa, Deus se agradava de Davi por ele tocar a harpa. No tanto que aquela unção de Davi expulsava os demônios de Saul. Não é verdade? Era uma aptidão de Davi. Então, aquilo agradava o coração de Deus. Quando Deus nos dá aptidões e nós fazemos coisas para Ele, Deus se agrada disso. Só que quando a gente para de fazer, Ele também sente falta. Você já ouviu alguém falar assim para você, puxa, sinto tanta falta de quando você fazia determinada coisa. Sinto tanta falta quando você tocava bateria. Sinto tanta falta quando você tocava violão. Sinto tanta falta quando você pregava. Sinto tanta falta quando você fazia... Puxa, eu lembro daquelas comunhões que você fazia. Eu sinto tanta falta. São aptidões que Deus te dá. Ele te deu. E Ele sente falta. Tinha uma irmã lá na rua da minha casa que ela fazia crochê. E ela fazia aquele monte de toalha e tal, assim, escrevia Jesus, uma série de coisas, né? E ela vendia e tal. Um dia ela parou de fazer. Ficou velhinha, teve artrite, aquelas coisas todas, e parou de fazer. E toda vez eu ouvia os pessoal falando, puxa, eu sinto tanta falta da dona Diz quando ela fazia o crochê. E ela falava que era Jesus que tinha dado a ela aquele dom. Deus sente falta também das coisas que Ele deu para você fazer e você não faz. Ele sente falta disso. Então volte a fazer, perca o medo. Por que Ele faz isso? Porque você achou graça aos olhos dEle. Ele olhou para você, te amou, e Ele quer esse relacionamento profundo com você. Então não dê mais as costas, entregue para Ele. Deixe Ele retomar as coisas na sua vida, se algo parou. Ou se algo não parou, ou talvez ainda não começou, deixe Ele começar. Porque só assim você vai poder ter novas experiências com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração sobre isso. Glória a Deus. Eu tenho ao meu coração... Veja bem, meus queridos. Eu falei tudo isso para vocês... porque eu acredito que essa manhã é uma manhã de reposicionamento. O que é um reposicionamento? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Reposicionamento é mais ou menos isso aqui, ó. Isso daqui, ele está num lugar que não é no lugar dele. Ele funciona, dá certo, mas não é o lugar dele aqui. O lugar dele é aqui. Porque aqui ele vai ser útil. Aqui, esse aparelho vai funcionar melhor, vai dar melhores resultados. Isso é um reposicionamento. Talvez o seu coração esteja fora do lugar em Deus. Não quer dizer que você não esteja fazendo coisas, mas talvez seu coração está fora do posicionamento que Deus determinou. Talvez a sua vida estava igual eu falei no começo, igual uma bolinha de ping-pong, para lá e para cá, porque você não encontrou ainda o chamado de Deus. Eu acredito que essa manhã é uma manhã de reposicionamento, porque Deus quer pegar você e colocar você em alinhamento com Ele. Alinhar o teu coração com o coração dEle. É igual Noé, como eu falei, eu não sei a história antes de Noé, mas a questão é que um dia Deus chegou para ele e falou assim, olha, eu quero que você construa uma arca, mas para você construir, você precisa alinhar o teu coração com o meu, Noé. Porque a obra é grande, e eu preciso que você confie em mim, eu preciso que você ande comigo, eu preciso que você esteja junto comigo. Então Deus atraiu Noé para ele, alinhou o coração dele, e por isso Noé pôde fazer. E talvez nessa manhã, nesse comecinho de tarde, pessoas aqui dentro estejam com o seu coração fora do posicionamento com Deus, desalinhados com o Senhor. Deus quer ir por aqui,
mas você está andando por ali. Deus quer fazer esse caminho para cá, só que você está caminhando por lá. Só que hoje, aprove a Deus trazer você aqui. E você ouvir essa mensagem. Qual vai ser a nossa resposta ao Senhor? Você vai permitir? Porque uma vez que Deus alinha o seu coração com o dele, todas as coisas também começam a acontecer. Aquilo que estava travado, destrava. Aquelas barreiras que estavam impedindo de você de viver o melhor, começam a ser removidas e você começa a viver milagre após milagre. Os recursos que precisam para que as coisas aconteçam começam a vir simplesmente porque você alinhou o seu coração com Deus. Se a sua resposta hoje for sim, eu tenho certeza que hoje vai ser o início de uma nova história. E você vai ver grandes coisas acontecendo, ainda que você passe por certas pressões, por certos momentos difíceis, mas porque seu coração se alinhou, Deus ele pode fazer. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Raquel vai colocar um louvor para a gente, né, mãe? E a gente vai orar. E eu gostaria de incentivar você a fazer a sua oração. Eu não quero que você espere por mim. Eu não quero que você espere por mim para orar. Eu quero que você faça a sua oração. Deus está perguntando para você. Vamos se alinhar? Você quer andar comigo? Eu tenho uma obra grande para fazer na sua vida. Eu tenho uma obra grande para realizar através de você. Eu tenho um chamado e um propósito para a sua vida. Esse chamado envolve muitas coisas, filho meu, filha minha. Envolve pressões, sim. Envolve lutas, sim. Mas o meu chamado para você, o meu propósito para a sua vida, é algo que realmente vai fazer você fluir, vai fazer você andar no caminho certo e na hora certa. Deus tem te chamado para uma grande obra. Se você deseja se alinhar com Deus, fale com Ele agora. Converse com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus ele vai alinhar o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, declarando, Senhor Deus, que todo mal, que toda resistência, seja uma resistência humana, ou seja uma resistência espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que tudo que esteja tentando nos impedir de nos alinhar com os Teus sonhos, que isto seja quebrado agora em nome de Jesus. Deus, eu te peço por favor, Pai, que o Senhor encontre o nosso coração disponível nesta hora. E em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos nos alinhar contigo nesta manhã, nesta hora, Senhor. Deus, nós queremos nos alinhar com o Senhor. Eu sei que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas. E eu te peço em nome de Jesus, Deus, cumpre o teu chamado em nós. Cumpre o teu chamado. Eu quero fazer um convite para você que tem um chamado de Deus. Deus te chamou para algo, mas você está paralisado no teu chamado. Mas você quer voltar a fluir no teu chamado. E você quer uma oração para que você realmente rompa e comece a cumprir o chamado de Deus. Se você quiser, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você tem um chamado de Deus e quer fluir no teu chamado, você quer que as barreiras caiam, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Deus ele vai desobstruir o seu coração e vai começar a trabalhar no seu coração para você cumprir o chamado dele. Tem alguém aqui? Ninguém? Tá todo mundo bem? Tá cumprindo o chamado de Deus de verdade? Então saia do seu lugar. Porque não é possível. Não é possível. Tá tudo bem, então beleza. Fica aí no seu lugar. Eu acho que não. Mas fica aí no seu lugar se você quiser. Agora, se você quer romper no seu chamado, venha pra cá. Venha pra cá, não deixe o orgulho, não deixe o medo te atrapalhar. Deixe Deus fazer no teu coração. Existe algo grandioso que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. Existe algo grandioso que Deus quer realizar. Isso só pode acontecer se a gente se posicionar, se a gente decidir. Existe aí fora uma nação a ser conquistada. Existe aí fora um povo a ser alcançado. E você sabe quem Deus quer usar? Você. Deus quer usar você. Deus quer capacitar você para isso acontecer.
Deus quer usar você. Talvez você não saiba o seu chamado. Quer descobrir o teu chamado? Vem aqui, a gente vai orar por você. Você tem um chamado de Deus? Você tem, mas você não sabe qual, quer saber qual? Pode vir aqui, a gente vai orar por você. E Deus, Ele vai começar a revelar coisas ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. E eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor comece a destravar os chamados, ó Deus, pessoas que são chamadas por Ti, para fazer a Tua vontade, para fazer a Tua obra. Senhor Deus, tudo que está travando seja quebrado agora em nome de Jesus. Tudo que está impedindo, Senhor Deus, o chamado dessas pessoas de acontecerem, de fluírem, Deus, nós quebramos isso agora em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu declaro, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, que todas as resistências estão quebradas, Senhor, em nome de Jesus. Se houver alguém aqui, ó Deus, que não conhece, não sabe o seu chamado, Pai, eu peço, revela a ele agora, revela a ela agora, Senhor, o porquê que o Senhor colocou essa pessoa neste mundo, o porquê que o Senhor colocou essa pessoa nesta terra. Deus, em nome de Jesus, Senhor, traz uma revelação do alto, traz um entendimento claro, Senhor, do que o Senhor quer fazer. Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito, Senhor, sobre o coração de cada pessoa. Vem com o Teu Espírito sobre a vida de cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, que nesta hora o Senhor venha com Tuas capacitações. Vem com a Tua capacitação, Senhor. Deus, derrama sobre a vida de cada pessoa, Senhor Deus, o Teu capacitar, o Teu agir. Deus, o Teu mover, a Tua graça, a Tua unção. Deus, o Teu Espírito Santo. Opera, Senhor. Opera, Deus. Eu oro, Senhor Deus, para que haja, Senhor, o manifestar do Teu Espírito sobre cada pessoa aqui. E que em nome de Jesus, ó Deus, esta manhã, o Senhor comece a realizar, a cumprir o Teu chamado na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Deus, eu creio, Senhor, no Teu agir. Nós cremos no Teu agir. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está fazendo, sim, cumprindo, Senhor Deus, com os Teus propósitos na vida dessas pessoas, Pai. E eu tenho certeza, Deus, que algo novo começa a ser desatado do céu sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um tempo novo. Algo, Senhor Deus, fresco dos céus sobre as nossas vidas. Um tempo de conquistas. Um tempo de viver, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Não mais segundo, Senhor Deus, as necessidades deste mundo. Não mais segundo, ó Deus, as circunstâncias que nos rodeiam, mas viver segundo os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Deus, eu quero Te agradecer, porque eu sei e eu creio que o Senhor é fiel. Noé achou graça aos Teus olhos, e por isso o Senhor o escolheu para uma grande obra. Assim também eu creio que o Senhor tem escolhido a cada um de nós aqui para uma grande obra que o Senhor tem preparado nesta nação. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu Te agradeço, Senhor. Tu és fiel e nós cremos, Deus, no novo tempo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Você pode sentar um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha. Todas as vezes que a gente faz um apelo aqui, eu não costumo fazer, mas eu lembro de Ana. Ana foi uma mulher que queria ter um filho. Ela queria ter um filho. Ô Senhor, ela queria ter um filho. E ela não podia ter filhos e ela sofria por causa que a Penina vivia judiando dela, porque ela tinha um monte de filhos. E o que aconteceu? Ela foi até o Senhor. E ela se jogou naquele chão e começou a orar e clamar. O sacerdote, vendo aquilo, ele falou o quê? Ele falou, essa mulher está bêbada. E foi lá e falou assim, mulher, o que você está fazendo bêbada essa hora do dia? Aparta de ti o teu vinho. E ela falou assim, não, meu senhor, eu não estou bêbada. Eu estou aflita, desesperada, porque eu quero ter um filho. E eu sempre lembro dessa história, sabe por quê? Porque a questão não é querer. Ela queria ter um filho, mas ela foi até as últimas consequências para ter aquele filho.
Meus queridos, eu não vou florear o evangelho para vocês. Eu não vou florear o evangelho para vocês. O evangelho é um só. O evangelho é uma coisa só. E o evangelho é o seguinte, ó. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então não é a questão de eu querer, mas é a questão do quanto eu estou disponível para me humilhar diante do Senhor, para conseguir o que Ele quer para mim. É aonde eu estou disposto a ir, o preço que eu estou disposto a pagar, a pressão que eu estou disposto a enfrentar para ter o que Deus me chamou para ser. É isso. Então eu vou te dar um conselho. Quebre o que está te prendendo. Destrua o que está te impedindo. Arrebente aquilo que está afastando você de Deus e do chamado dEle. Para você poder viver realmente uma vida de propósitos. Porque senão não vai dar certo. E eu vou te falar uma coisa com muito amor para você. O desejo do meu coração, de verdade, sem interesse nenhum, é que realmente você cumpra e viva o chamado de Deus. E eu tenho aqui uma responsabilidade com o Senhor, que é te informar a respeito disso. Então, não me leve a mal, mas se você quer viver algo de Deus, você precisa se jogar. Eu lembro de Davi. Davi, ele foi buscar a arca, e aí aconteceu aquele problema todo, né? A arca balançou, aí o Uzá foi colocar a mão na arca, porque não levaram direito a arca, e ele morreu, e aí Davi deixou a arca na casa de Obed-edom, aí Obed-edom começou a prosperar, aí falou, por que ele prosperou? Aí lá vai ele buscar de volta a arca, mas aí fazendo do jeito certo, né? Cada 6 passos... né? Era um sacrifício. E Davi, com todas as suas forças, dançava na presença do Senhor enquanto a arca ia sendo levada, né, para Jerusalém. E aí uma mulher, a Mical, olhou pela janela e viu lá ele seminu, né, só com um pano sobre o corpo, dançando. E ela foi lá e falou assim, como um vadio, você fica dançando na frente do povo. Aí Davi foi lá e falou assim, eu vou me humilhar e continuar me humilhando se for na presença de Deus. E eu não vou me importar com o que as pessoas falam. E a Bíblia diz assim que Mical não pôde ter filhos por causa disso. Ficou estéril por causa disso. Você sabe por que nós somos estéreis muitas vezes? Porque ao invés da gente se humilhar, a gente fica ali igual Mical na janela. Para com isso, meu irmão. É tempo, sabe do quê? Da gente se humilhar diante do Senhor. E permitir que Deus faça o que Ele tem que fazer. Porque Ele nos ama. Então, por favor, ouça o que eu estou falando como um mensageiro. Não olhe para mim como o cara mau. Porque eu sou só o carteiro. Né? Mas é importante analisar isso. O Senhor tem uma grande obra para realizar através de nossas vidas. Mas a questão não é o querer, mas o quanto eu estou disposto a ir para conseguir, para ver isso acontecer. Amém? O amém foi baixinho agora. Né? Mas glória a Deus. O importante é que a gente receba no nosso coração e permita que Deus trabalhe na nossa vida. Tá? Nada do que eu estou falando para vocês aqui eu não vivi ou eu não vivo. Muito do que eu passo, do que eu já passei e do que eu vou passar tem a ver com quebra de orgulho, gente. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Muitas vezes, né, minha esposa pode dizer bem melhor do que eu. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muitas vezes. Acontecem situações, eu me fecho, eu não quero conversa, não quero papo com ninguém. E ali eu fico naquela posição até que eu me humilhe diante do Senhor. Aí quando eu me humilho diante do Senhor, o Senhor me remove daquela posição. Né? Eu acho que é assim que os pais fazem com os filhos. Né? O filho está muito birrento, o que você faz? Fica ali no cantinho até você relaxar. Aí depois que ele fica tranquilo, volta. Né? E às vezes é assim que Deus faz com a gente também. É que muitas vezes a gente não reconhece. Então, receba no seu coração e permita que Deus trabalhe em você. Amém?